E aí pessoal, aqui é o Cleiton, eu sou advogado, aprovado no 29º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, com bom desempenho na primeira fase e gabaritando a segunda fase em Direito Civil. Mediante algumas questões que surgiram aí após os vídeos anteriores, hoje eu resolvi trazer as principais questões que surgiram de vocês. E eu convidei um dos nossos alunos hoje para sanar algumas dúvidas e desde já eu agradeço pela presença, Lucas. Espero ser surpreendido aí com as questões que você trouxe para mim hoje. Maravilha. São questões assim que todo estudante de direito tem dúvidas com relação ao exame de ordem. Nada melhor do que perguntar para alguém que já passou por isso e que conseguiu uma boa classificação e gabaritar a segunda fase da OAB. Então, eu acho que as perguntas são pertinentes e fazem parte do universo acadêmico do estudante de direito, né? Com certeza. Bom, você poderia começar falando pra gente por que você escolheu o direito como carreira? A minha escolha do direito ela foi um pouco influenciada pela minha família, minha irmã, ela também é advogada, e eu fui vendo ela e fui me inspirando, fui criando vontade de também seguir aquele caminho. E também eu sempre via a função, a carreira de magistrado e eu sentia vontade de estar presente ali naquela área. E foi uma coisa que foi gradativa, foi sempre aumentando cada vez mais. E quando chegou a hora de escolher, eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu já sabia muito bem o que eu queria. Era direito na cabeça e não deu outro. Legal. E assim, lembrando, né, dos tempos que eu estava na faculdade, tinham vários colegas que falavam sobre prestar concursos ou advogar. Todo mundo tem essa dúvida e não sabe muito bem o que fazer. O que você acha disso? Como eu falei anteriormente, eu tenho uma tendência ao lado de concurso da magistratura, mas depois que fui aprovado, antes de ser aprovado, na verdade, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, fui tendo contato mais direto com a prática jurídica, e isso foi despertando a minha vontade de também advogar. Então, quando eu fui aprovado, eu também senti aquela vontade de estar ali presente na figura do advogado, para exercer a função de defensor dos direitos das pessoas que mais necessitam de nós, das pessoas que precisam ver seus direitos resguardados juridicamente e também, mas sem esquecer esse lado de que eu tenho uma vocação para a magistratura. Que legal, tomara que você tenha sucesso nesse seu caminho. E conta pra gente assim, o que mudou na sua vida com a aprovação da ordem? Olha, depois de aprovado, primeiro de tudo, a aprovação é o melhor sentimento da vida. Quando vocês passarem por isso, vocês vão ter certeza que é um sentimento único. É um período de muito sofrimento, mas que no final vai valer a pena. Depois de aprovado, cara, você só vai querer saber de comemorar e, na verdade, também querer ter um descanso para a sua cabeça. Porque você vai estar um pouco esgotado psicologicamente, é uma prova que ela vai te cansar psicologicamente, uma prova que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, depois de aprovado, você quer curtir ali momentos com sua família, momentos com seus amigos. E aí, também, depois disso, você passa a dar valor mais a algumas coisas que parecem, às vezes, ínfimas, mas são necessárias, sabe? Um momento com a sua família, um momento com seus amigos, com sua esposa, namorada. E com isso, com a aprovação, eu venho experimentando várias coisas boas na minha vida. Os meus sonhos hoje se tornaram maiores, as minhas metas estão crescendo, a minha expectativa de vida, a minha expectativa financeira. É isso. Legal, isso é muito bom. Cleiton, me conta um pouco a respeito da sua rotina de estudos para ser aprovado. Pelo menos assim, como foi na primeira e na segunda fase? Como você se dedicou aos estudos durante a sua preparação? Bom, Lucas, para a primeira fase, eu tive 3 meses de estudos. Me planejei para que em 3 meses eu conseguisse esgotar a maior parte de conteúdo que eu pudesse. Então, eu estudava praticamente todos os dias, era raro eu não estudar. Só a cada 15 dias que eu dava uma pausa ali, para dar uma relaxada, dar uma descontraída, não ficar aquela coisa muito densa. Mas depois, no dia seguinte, eu voltava com força máxima de novo aos estudos. Para a segunda fase, ela já foi um pouco mais tranquila. Eu tive 1 mês e meio de estudo
e aí eu me dedicava 1h30, 2 horas de estudos durante esse 1 mês e meio. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso, do tempo mínimo assim, que um estudante de direito precisa de estudo para ele conseguir o êxito na prova. Como que foi mais ou menos o seu planejamento? Quanto tempo você colocava como um mínimo? Qual era a sua meta, por exemplo, de tempo de estudos? No meu caso, eu tinha 4 horas de estudo. Isso não eram 4 horas líquidas, eu tinha mais ou menos 3h30 líquidas. Mas para você ser aprovado, se você seguir 2 horas líquidas por dia, é o suficiente para que você consiga a aprovação. Explica para o nosso ouvinte aqui, que está assistindo nosso bate-papo, o que são horas líquidas e o que são horas de estudo, só para a pessoa entender mais ou menos, para não ficar perdido. Certo. As horas líquidas são aquelas horas de efetivo estudo, são aquelas horas que você, do começo ao fim, você tem um tempo total de estudo, descontando as pausas para dar uma esticada no corpo, ir ao banheiro, atender uma porta, atender uma ligação. Essas são as horas líquidas. Agora, vou tratar assim, uma hora bruta de estudo, seria o que você considera como estudado do começo ao fim. Um exemplo, você começou a estudar 1h da tarde e parou às 4, seriam 3 horas de estudo. Mas, nesse caso, você tem que descontar todo o tempo que você teve de pausa, ir ao banheiro, atender uma porta, falar com alguém, você desconta esse tempo e após esse desconto você vai ter o que realmente foi aproveitado como estudo. Entendi. Então são as horas de estudo sem interrupções. Sem interrupções, exatamente. Sem olhar no celular, sem rolar no Instagram, exatamente, sem fazer nada, responder o WhatsApp, nada disso. Isso mesmo, nada disso. Você se dedica exclusivamente ao estudo, sem nenhuma interrupção. E assim, durante o seu estudo, você era mais leitura de lei seca, ou você se apoiava na doutrina, você ia atrás dos fundamentos doutrinários? Como que você fazia essa divisão? Eu me apoiei bastante em videoaulas, foi a minha principal estratégia de estudo, foram as videoaulas. Doutrina, eu não utilizei nenhuma, porque 3 meses são poucos para que você se aprofunde numa doutrina. Se você for pegar uma doutrina de cada matéria, você vai ter vai ser pouco tempo para que você consiga ler todo o conteúdo que a prova te pede. Então eu optei por não me apoiar na doutrina. Eu achei que seria um conteúdo muito denso para que eu me dedicasse muito tempo naquilo e acabasse perdendo o tempo de efetivo estudo através de lei seca e das videoaulas, que foram os meus principais métodos de estudo. Dentro desse seu esquema de estudo, seu cronograma de estudos, você encaixava assim resolução de questão, resoluções de questões de provas antigas? Como que você utilizava essa técnica de resolução de questões para principalmente avaliar o seu conhecimento? Foi o seguinte com relação às questões. Eu me programei para que eu conseguisse esgotar os 2 grandes blocos em 2 meses, que são os 2 principais blocos que compõem a prova. Depois que eu esgotei todo esse conteúdo, eu tirei esse 1 mês para que eu pudesse ler a lei seca e resolver as questões. Eu fiz em média umas 500 questões de variado, de todas as matérias, porque eu não sou muito adepto a simulados, não consigo me adaptar com simulados, então eu optei por pegar as questões de provas antigas, óbvio, e eu peguei essas questões de provas antigas e comecei a resolvê-las, uma média de 50 questões por dia, todos os dias, em 10 dias, e resolvi 50 questões por dia. E dentro do seu cronograma, essa resolução de questões, as 50 questões por dia, você fazia assim mais próximo da data do exame, ou à medida que você acabava a matéria, você ia aprofundando nas questões para verificar se o conhecimento foi fixado? Eu acabei resolvendo as questões depois que eu já tinha esgotado todos os blocos, as videoaulas, dos blocos das matérias de estudos, e consequentemente depois que eu já havia revisado todo o meu caderno. Revisei todo o meu caderno, esgotei as matérias e aí depois eu ia fazendo as questões. Sim.
mas tinha alguma coisa a ver com a proximidade da prova, de você começar a se preparar realmente para a prova, de como resolver aquelas questões, o tempo necessário, ou estava mais livre? Assim? Olha, as questões foram mais perto da prova. Assim, uns 20 dias antes da prova, foi que eu comecei realmente a fazer as questões. Uns 20 dias antes, bem mais próximo da prova. Que foi aí onde eu comecei a medir o nível que eu estava para encarar a prova. Numa situação, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz a prova no quarto ano, a primeira vez que eu prestei o exame. E eu fiz 39 acertos, então eu fui reprovado por uma questão no exame de ordem. Você já chegou a passar por essa experiência? E o que você tem a dizer para o aluno que está aqui assistindo a nossa live? Eu passei por uma situação muito semelhante. Eu resolvi também encarar a prova. Na verdade era um teste, mas eu levei isso muito a sério e fui como se fosse a prova da minha vida, que eu tinha que passar naquela prova mesmo sem estudar. E aí eu fui lá e acertei 37 questões e reprovei. Fiquei por 3 questões e me abalou muito. Foi aí depois disso que inclusive eu percebi que eu precisava ter um cronograma de estudos, que eu precisava de uma estratégia de estudos, saber direcionar o meu estudo para que eu estudasse realmente o que era preciso, o que era necessário para passar e não acabar estudando coisas muito esparsas, coisas que na verdade eu ia acabar perdendo tempo e não ia agregar ao meu estudo ao que eu realmente preciso para ir para a prova. Entendi, é o que eu preciso fazer. E depois, você contou a sua experiência, o seu caso que houve essa reprovação, e me conta um pouco a respeito da sensação de aprovação. Você foi lá, fez a primeira prova, foi aprovado, foi para a segunda fase, aprovado com 100%. Qual que é a sensação? Cara, eu vou te contar a sensação da primeira fase. No dia, eu estava muito tranquilo, eu fui muito tranquilo para a prova, saí muito tranquilo da prova e acontece dos seus amigos ficarem agitados, querendo saber quantas você acertou, se você foi aprovado ou não, antes de sair o gabarito preliminar. E aí eu aproveitei, na verdade eu saí da prova, eu fui jantar, fui descansar minha cabeça, estava muito cansado. E eu cheguei em casa, esperei sair o gabarito preliminar. Saiu o gabarito preliminar, comecei a corrigir e ali, na verdade eu corrigi a prova de trás para frente, porque eu tinha certeza que as últimas questões eu tinha sido melhor. Então eu comecei a corrigir a prova de trás para frente, corrigi toda a prova sem contar os acertos e aí eu comecei a contar um por um. Quando chegou no 39º e eu vi aquele certinho próximo ali na outra folha, cara, eu só agradeci muito a Deus, eu chorei muito. Foi uma sensação, é uma sensação inexplicável, porque só quando você for aprovado, você vai sentir isso. É uma sensação muito boa, é um alívio, é um misto de emoções. Que legal. Então não vejo a hora disso acontecer comigo. Com certeza vai. E assim, agora que você já passou por toda essa fase de estudo, primeira e segunda fase, dilema na vida de todo estudante de direito, me fala um pouquinho quais são os seus objetivos de vida como advogado. Você já tem seu número de OAB, você tem seu número de ordem, sua inscrição. E quais são os seus objetivos agora como advogado? Cara, é um pouco complicado essa questão ali como advogado, porque como eu disse no começo, eu pretendo seguir na área da magistratura, na carreira da magistratura, estou estudando para isso, venho seguindo aí uma estratégia parecida com a que eu utilizei para a OAB, mas na advocacia eu espero contribuir com todos aqueles que precisarem de mim, precisarem que eu tutele o direito deles perante o judiciário e espero realmente fazer justiça. Inspirador. Bom, você já falou sobre seus objetivos, eu queria assim que você esclarecesse um pouco qual é a sua rotina dentro do escritório, como advogado, como que você chega e lida com seus processos, com seus clientes, porque muitas vezes o aluno não tem essa visão de como que é o dia a dia de um advogado, o que ele faz sentado na mesa dele, de frente para o computador. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho do seu dia a dia, como que é a rotina dentro do escritório. No escritório nós temos um programa de cumprimento de prazos, nós buscamos cumprir esses prazos o mais adiantado possível.
os que são possíveis, buscamos adiantar os prazos que são da próxima semana, para que conseguimos ficar um pouco mais aliviado, não ter aquela preocupação de cumprir prazo na hora, uma correria, e acabar, às vezes, incorrendo em algum equívoco. Nós também, no escritório, nós temos uma preocupação com nossos clientes para que eles saiam satisfeitos. O que eu vejo muito é que os alunos, infelizmente, a faculdade não prepara para a prática. Então, acaba sofrendo um pouco quando lidam com a profissão em si da advocacia. Eu não tive esse sofrimento porque antes de ser aprovado e antes de formar, eu tenho uma experiência jurídica através de estágio, eu optei por fazer estágio, e isso foi um diferencial na minha vida, porque o estágio ele me preparou muito para a prática hoje. Então, eu considero o estágio uma ferramenta fundamental, principalmente para quem quer prestar o OAB. O estágio é, sim, um meio necessário. Você explicou a respeito da sua rotina de estudos para ser aprovado na primeira fase. Me conta um pouco a respeito da estratégia que você adotou para conseguir a aprovação na segunda fase. Bom, Lucas, a segunda fase, querendo ou não, é um pouco mais... Ela parece ser um tempo menor de estudo, só que ela acaba sendo um pouco mais fácil. Ela acaba sendo um pouco menos complexa. Acho que esse seria o melhor termo. Para a segunda fase, eu também optei pelo esquema de videoaulas, descartei doutrina também, só que eu conseguia manter um ritmo menor nos meus estudos. Eu estudava em média 1h30 de horas líquidas, e nesse cronograma de estudo, como ele é mais direcionado, é uma área específica que você vai escolher, aquela área que você mais se identifica. Então, quando você tem contato com a matéria, ela acaba sendo mais fácil para você. É uma coisa que você vê e já consegue assimilar melhor, porque você traz essa carga de estudo da primeira fase. Então, você acaba aproveitando essa carga de estudos que você teve, esse conteúdo que você teve contato, e ele acaba se transformando em um privilégio para você na segunda fase. Ele acaba te auxiliando muito na segunda fase. Então, a minha estratégia de estudo na segunda fase foi essa. Eu me dedicava 1h30 de estudos. Eu resolvia continuar com a resolução de questões, porque na segunda fase nós teremos questões abertas para serem solucionadas, e além disso, a peça é processual. O que você mais tem que tomar cuidado com a segunda fase é o seu tempo. Parece muito, só que quando você começa a escrever a peça ou resolver as questões, você acaba vendo que o seu adversário, na verdade, na segunda fase vai ser o tempo. Você tem que aprender a administrar muito bem o seu tempo. O seu cronograma de estudos vai ser mais pautado em quanto tempo você vai resolver a prova inteira em si, quanto tempo você vai gastar para conseguir fazer a peça processual e quanto tempo você vai gastar para resolver as questões. Interessante. Eu espero contar muito com a sua ajuda para aprovação em primeira e segunda fase. E essas são as principais questões que eu consegui levantar até o momento, que o pessoal que interagiu com a gente enviou, e eu estou satisfeito assim, com as respostas, com as resoluções das minhas dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a presença, Lucas. Pessoal, lembrando, caso surja alguma dúvida, caso você queira saber mais, eu vou sugerir para vocês que deixem sua dúvida aqui embaixo desse vídeo, que nossa equipe estará pronta para respondê-los. Lembrando, pessoal, estude até passar. Venha comigo para a Academia da OAB.